Bom, pessoal, então vamos lá para a aula 2 de soluções, não é isso? Olha só, o que que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma coisa, uma grandeza que chama de coeficiente de solubilidade. Esse coeficiente de solubilidade, ele relaciona a massa do meu soluto com a massa do meu solvente, em função da temperatura. Por que em função da temperatura, professor? Porque a temperatura é um fator que influencia diretamente na solubilidade das substâncias. Então, quando eu falo do coeficiente de solubilidade, vocês podem falar que é uma relação da massa dos solutos com a massa do solvente. Aí fica uma pergunta, anotem aí. Por que massa do solvente, não volume do solvente? Pra vocês me responderem aí depois, tá joia? Bom, vamos lá então no exemplo aqui. O coeficiente de solubilidade, que a gente chama de CS, do NaCl, a uma temperatura de 0 graus Celsius, é igual a 35,7 gramas em 100 gramas de água. Então, esse é um valor que eu tenho da solubilidade. Quando eu pego o coeficiente de solubilidade do mesmo NaCl, mas a 25 graus Celsius, ou seja, na Professor, temperatura ambiente, oi, é a razão entre o quê? Esqueci. a massa do soluto sobre a massa do solvente. Sim. Beleza? Aí, olha só, o NaCl a 25 graus Celsius, eu consigo dissolver o quê? 32 gramas em 100 gramas de água. Olha que legal, Vitor, só para a gente começar a pensar. Ó. Então, se eu produzir uma solução saturada, ou seja, dissolver 35,7 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 0 graus Celsius, e eu aquecer essa solução, ou seja, deixar ela a temperatura ambiente, ela vai se transformar numa solução o quê? Insaturada. Por quê? Eu consigo dissolver a 25 graus Celsius 42 gramas. E vai estar dissolvido quantos? 37,7. Então, nesse caso, que a massa total da minha solução seria quanto? 135,7 gramas. Enquanto que aqui eu teria quanto? 142 gramas. Só para a gente aprender a fazer mais uma relação aqui. Tá, vamos imaginar a seguinte situação. Eu cheguei aqui e peguei 200 gramas de sal de NaCl e dissolvi em 1.000 gramas de água a 0 graus Celsius. Eu produzi aqui uma solução saturada, insaturada ou supersaturada. O que vocês acham? Hein? Um ponto para quem falar. Repete aí. Vamos lá. Eu peguei aqui 200 gramas de NaCl. 200 gramas de NaCl. Dissolvi em 1.000 grama de água. 1.000 gramas de água. Eu produzi aqui uma solução saturada, insaturada ou supersaturada. Explique, valendo um ponto. Quem é que está falando comigo aí? Eu acho que é insaturada, porque ainda tem como dissolver mais NaCl. Quanto que eu posso dissolver de NaCl para formar uma solução saturada? Mas acho que 105, pera, Vai? 157. Exatamente. 157. Porque é 1.000 gramas aqui. Qual o seu nome? Thalita. Ah, isso, Thalita. Ô, professor, aí eu iria usar a relação de cima ou de baixo? Não, 35 ou 42? então olha só. Qual a temperatura aqui? Ah, tá. Não tinha visto. Entendeu? Então a solução é o quê? Insaturada, certinho.
Agora, se eu pego 357 gramas de NaCl a 0 graus Celsius e dissolvo em 100 gramas de água, produzir uma solução saturada, insaturada ou supersaturada? Aí é saturada. Saturada, porque eu coloquei exatamente a quantidade que eu queria fazer aqui. E se eu aquecer essa solução a 25 graus Celsius? Se eu fornecer energia aqui e levar ela para 25 graus Celsius? Aí eu produzi o quê? Uma solução insaturada. Saturada. Tá vendo como é que é legalzinho? Bom, e se eu pego aqui agora, pessoal, que ficou 400 gramas de NaCl e coloco em 100 gramas de água. Vamos imaginar que eu consegui dissolver isso a 0 graus Celsius. Essa solução é insaturada, saturada ou supersaturada? Super saturada. Supersaturada. Se eu perturbar ela aqui, eu vou ter o quê? Uma solução o quê? Saturada com corpo de fundo. Qual a quantidade que vai precipitar? 400 menos 357, ou seja, 43 gramas aqui vai estar no fundo aqui, se eu produzir uma solução saturada com corpo de fundo. Aí eu tenho 43 gramas aqui. Beleza? Ô, professor, Oi, eu não pode falar. entendi, não. Qual parte você não entendeu? Como que você relacionou, não tem? Ah, vamos Pra lá então. descobrir se ele é saturada? Saturada. Então, vamos lá então. Para baixo. Tá. Você não entendeu nada dos três ou só um? Esse aqui você não entendeu? Esse primeiro aqui? É, porque tem ali o exemplo de cima, Tá. que fala Olha, pra gente que o primeiro é saturado. então vamos lá. Aqui está me dando os coeficientes de solubilidade em duas temperaturas. Tranquilo aí? Sim, 25 e a 0 graus. A 0 graus eu consigo dissolver quanto? 35,7 gramas em 100 gramas de água. A 25, 42 em 100 gramas de água. Até aí tá tranquilo? sim. Aí eu fui na prática aqui agora. Teoricamente falando, eu fui na prática. Ou seja, eu peguei 200 gramas de NaCl e joguei em 1000 gramas de água. Beleza? A que temperatura foi feito isso? 0 graus Celsius. Aí eu pergunto, a solução, resultado disso aqui, é solução saturada, insaturada ou supersaturada? Hein? Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo dissolver 35,7 em 100. Se eu pego 1000, vai ser 10 vezes essa massa que eu consigo dissolver. Você concorda? Ah, tá. E eu consegui dissolver quanto aqui? 357. Então, por isso que a solução é insaturada. Então, o segredo, a diferença está aqui, ó. Aqui é 1000 e aqui é quanto? 100. Só quando eu falo de coeficiente de solubilidade, sempre a minha relação é a quantidade de massa que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Aí eu tenho outro dado importante, a temperatura. Então, essa é uma solução o quê? Insaturada. A segunda solução eu fiz o quê? Peguei 357 e dissolvi em quê? Em 1000 gramas. Também eu produzi aqui uma solução, só que essa solução aqui é o quê? Saturada. O último caso eu peguei 400 gramas, 400 gramas e coloquei em 1000 gramas de água. Eu consigo dissolver? Se eu dissolver aqui, eu vou produzir uma solução o quê? Supersaturada. Porque eu consigo dissolver mais do que realmente eu consigo dissolver nessa temperatura. Mas eu posso ter uma outra situação, o quê? Produzir uma solução saturada, mas eu vou ter o quê? Um corpo de fundo ou corpo de chão. Esse corpo de fundo ou corpo de chão, nesse caso aqui, seria a massa que você colocou total menos a massa que você consegue dissolver real. Que nesse caso aqui seria quanto? 43 gramas.
Você entendeu? Agora eu entendi. Então, beleza. Obrigada. De Nada. novo. Mas qualquer coisa, pessoal, é importante fazer isso, entendeu? Olha, professor, não entendi. Por quê? Eu vou explicando para frente, e aí, se você não entendeu, aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas se você parou e perguntou, aí você está aumentando sua chance de aprender a próxima matéria. Bom, então, pessoal, vamos lá, então. Aqui agora a gente vai falar o seguinte. As soluções que são supersaturadas, como é que são produzidas? Eu pego, por exemplo, 400 gramas de NaCl em 100 gramas de água, a 0 graus Celsius, aqueço, esse é o símbolo de aquecimento, aí eu vou produzir aqui uma solução, eu consigo dissolver, por exemplo, 400 gramas aqui, só que a temperatura ficou 25 graus Celsius. Aí eu vou resfriando lentamente, esse é o símbolo de resfriamento, tá vendo? Esse é aquecimento, esse é resfriamento. E aí eu produzo o quê? Uma solução a 0 graus Celsius. A minha solução aqui é uma solução supersaturada, ela é instável. E ela, qualquer perturbação, um cristal que você colocar ali, mexeu no frasco, ela precipita o excesso. Que excesso vai ser? 43 gramas. Beleza? Bom, esse coeficiente de solubilidade, pessoal, que é fantástico, ele... Tranquilo vocês entenderem aquilo ali, pessoal? Sim. Então, olha só. O coeficiente de solubilidade, ele me fala a massa de sal ou de soluto que eu vou dissolver em 100 gramas de água, concordam? Em função da temperatura. Então, eu posso obter curvas de solubilidade para diferentes sais. Então, é muito comum a gente ver esses gráficos de curva de solubilidade de diferentes sais. E aí a gente começa a brincar. Por exemplo, à medida que você aumenta a temperatura, você saiu de 0 para 10, olha, você aumentou aqui, você tinha aqui a solubilidade do nitrato de sódio, que é o NaNO3, em torno de 72, a 10 graus vai para quanto? 80. A 20 graus está quase 90. A 30 graus está um 97. Então você tem essa curva aqui de solubilidade para o nitrato de sódio. Essa solubilidade é um processo que endotérmico. À medida que você aumenta a temperatura, você está aumentando a solubilidade. Eu posso ter curvas de solubilidade, no caso aqui do sulfato de cério, que é o SO4,3, CE2SO4,3, que à medida que você aumenta a temperatura, vai diminuindo, reduzindo a solubilidade. Aí, nesse caso aqui, é um processo de solubilidade, um processo o quê? Exotérmico. Tem alguns sais, por exemplo, o NaCl, que tem pouca variação de solubilidade com a temperatura. Já outros, por exemplo, o nitrato de chumbo, tem uma solubilidade variando aí de uma maneira brusca aí com a variação da temperatura. Talvez seja o mais brusco que a gente tem nesses gráficos aí. Tem uns que formam hipérboles, né, que vocês chamam isso aqui, né, na matemática. Tem outros que é uma retinha aqui, mas esse aí seria o que? Uma curva de solubilidade, que representa a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Tranquilo, pessoal? Até aí? Sim. Bom, aí tem os textinhos aqui, né? Quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em quantidade fixa de solvente, a uma determinada temperatura e pressão, que é outro fato. Na questão da dissolução dos sais, a pressão não tem uma influência tão grande, mas quando eu falo da dissolução de gases, aí sim, a pressão é bem importante a gente também relatar a pressão. Mas no caso nosso aqui, a maioria são sais, a gente não fala muito disso. Então, quando a gente altera a temperatura aqui, a gente vai ter uma variação na solubilidade, e as curvas de solubilidade são gráficos, né, que indicam a solubilidade da substância e a influência na variação da temperatura. Então, esse aqui, pessoal, fazer a leitura certinha disso aqui
é muito importante. Vocês vão conseguir, aí além, né, da questão de tirar uma nota boa na prova, vocês vão conseguir resolver alguns problemas aí que são comuns aí no Enem, quando você estiver na universidade, etc. Bom, como é que é construído esse gráfico de solubilidade? É simples. Você vai lá, a construção é exatamente assim. Mede a solubilidade de um determinado sal, isso em 100 gramas de água, né, que é a nossa referência, a uma dada temperatura. Depois você pega outra temperatura, vê o quanto você consegue dissolver o sal. Mais uma temperatura, vê qual a quantidade você consegue dissolver. Mais uma temperatura, qual a quantidade que eu consigo dissolver. E aí você constrói um gráfico da temperatura e a quantidade que você consegue dissolver. Ou seja, a massa de sal que você consegue dissolver em função da temperatura. Isso, pessoal, é aquela ideia lá da matemática, né? Construção de gráfico. Você não tem lá, por exemplo, y é igual a 2x. Então, o y está aqui, ó. O f de x, né? Função de x é igual a 2x. A ideia é a mesma, olha só. Qual é a variação da concentração, no caso aqui do cloreto de amônio, para 100 gramas de água, né? Em função da temperatura. A ideia da construção do gráfico é o mesmo. Vocês sabem fazer isso, não sabem? Sim. Sim. Então, pessoal, a solubilidade, ela é uma ideia de a gente consegue dissolver uma quantidade de sal tal em 100 gramas de água, é fixo em cada temperatura. Então, a gente vai levantando curvas. Bom, vamos lá então fazer um exercício aqui. Uma solução saturada, ou seja, eu consegui dissolver o máximo que eu podia desse sal aqui, que no caso é o nitrato de potássio. Uma solução saturada de nitrato de potássio constituída, além do sal, por 100 gramas de água. Então, tem a massa de nitrato de potássio dissolvida em 100 gramas de água. Está a uma temperatura de 70 graus. Então, vem aqui, ó, 70 graus. Eu consigo dissolver. Vamos fazer de conta que é 140, pessoal. Tá a continha certa aqui. A 70 graus Celsius, eu consigo dissolver 140 gramas de nitrato de amônio em 100 gramas de água. Professor, não é possível. Como é que vai acontecer isso agora? E agora, o nitrato de amônio seria solvente? Nesse caso aqui, apesar da gente ter uma maior quantidade em massa de nitrato de amônio, a gente considera ainda o solvente a água, solvente universal. Então tem algumas coisinhas que a gente fala uma regra, depois você vê que você tem que fazer algumas correçõezinhas e tal. Mas aqui eu consigo dissolver o quê? 140 gramas de nitrato de amônio em 100 gramas de água. Bom, vamos imaginar agora a seguinte situação. Essa solução foi resfriada para 40 graus. 40 graus. Mais a 40 graus, pessoal, eu consigo dissolver quanto? 60 gramas grama de KNO3, que é o nitrato de amônio. O que vai acontecer, então? Essa quantidade de sal aqui vai o quê? Precipitar, vai para o fundo do recipiente. Que quantidade é essa? 140 menos 60. Então, essa é a massa que vai precipitar. Então, calcule a massa de sal que se precipitou. Quanto foi? 80 gramas. 80 gramas. A massa de sal que permaneceu em solução, quanto foi? 60. Beleza? É fácil, né?
Professor, mas você vai colocar um exercício fácil assim na prova? Pega minhas provas antigas, você vai ver que tem um monte igual, um monte não, mas tem 2 exercícios sempre, ou um igual esse aí. Ou nenhum. Não, tem, no mínimo tem um. Sempre assim. Pessoal, tem mais alguns exercícios aqui. Vocês vão fazer isso aí em casa. Então, ó, em resumo, soluções saturadas. Eu tenho o coeficiente, o que eu dissolvi ficou abaixo do coeficiente de solubilidade. Soluções saturadas. Eu tenho o coeficiente de solubilidade exatamente igual à quantidade que eu dissolvi. Eu posso ter as soluções sem precipitado ou posso ter ela com precipitado. Se você tiver ela com precipitado, você pode também transformar ela em sem precipitado. Como? Filtrando. E posso ter soluções supersaturadas, quando eu coloco uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade. Tranquilo, pessoal? Tranquilos? Por enquanto, sim, professor. Então, beleza. Vou parar a gravaçãozinha aqui por enquanto.